Olá, amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo hoje, 26 de julho de 2020, para estudarmos Jesus e a promessa do Espírito Santo. Então, eu convido você agora para orarmos, pedindo a iluminação divina sobre esse tema. Agradecidos, maravilhoso Deus, oramos nesta hora, pedindo a tua iluminação, a tua bênção para compreendermos esta palavra bíblica. Em Cristo oramos. Amém. Muito bem. Eu e você começamos a estudar uma lição essa semana que fala sobre a capacitação do Espírito Santo sobre nós para testemunharmos. E nada mais apropriado do que começarmos a segunda parte estudando sobre Jesus e a promessa do Espírito Santo. Por que esse tema? Por que isso aconteceu? Aconteceu porque os discípulos se apresentaram inseguros, inquietos, com a notícia, com a certeza de que Jesus Cristo iria embora para os céus. E essa insegurança, essa inquietude gerou em Jesus Cristo a preocupação de trazer a eles alguma informação, algum dado que lhes pudesse dar a paz de espírito, ou pelo menos apontar para um caminho onde eles não sofressem tanto. Não é isso? E aí a lição da Escola Sabatina, ela vem dizendo o que está no livro de João, no capítulo 16, no verso 7. Se você puder abrir a sua Bíblia, a minha Bíblia ensina assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Uma substituição, no time, não é isso? Jesus Cristo vai saindo de cena fisicamente e o Espírito Santo entra em cena, embora invisível. Situação delicada, não é? Para os discípulos que estavam acostumados a ver Jesus Cristo homem durante todo o seu ministério de quase 4 anos, aqui na Terra. E esse texto ele é um texto importante porque a palavra grega para consolador é parakletos. Se você tivesse a lição na sua mão, se você tiver a lição na sua mão, você compreende bem. Ela se refere a alguém que vem ao lado de, ou seja, o consolador que Jesus está prometendo para os discípulos, que se tornariam seus apóstolos, seus enviados para pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até nos confins do mundo, ele passa a ser um parceiro, um companheiro de viagem, porque ele está ao lado de quem? De quem o convida, de quem o recebe, de quem tem comunhão com ele através do serviço de leitura e estudo da Bíblia. Então essa palavra é uma palavra muito apropriada que Jesus usou. Às vezes no português a gente lê consolador, mas será que Jesus estava preocupado em fazer com que os discípulos parassem de resmungar, de chorar, de reclamar da sua ida para os céus? Não, na verdade a palavra que Jesus usou poderia ter usado outras, mas ele usa uma palavra que dá aos seus discípulos a certeza de que eles não estariam desamparados durante a missão, durante o id, durante a caminhada, não é isso? Uma das principais funções do Espírito Santo é estar ao lado dos cristãos a fim de capacitá-los e guiá-los em seu testemunho. Quando Jesus diz que o Espírito Santo vai testemunhar e testificar a seu favor, o comentário bíblico ensina de que ele está falando de algo que, como se fosse um termo jurídico. Ou seja, uma testemunha fiel, com crédito, e que tem capacidade de convencer as pessoas daquilo que está testemunhando. Quando testemunhamos de Jesus, não estamos sozinhos. O Espírito Santo está ao nosso lado. Parakletos. Esse é o significado dessa palavra. Ele está ao nosso lado para nos guiar às pessoas que buscam com sinceridade a salvação. Essa informação aqui é muito importante. Porque você, em comunhão com o Espírito Santo, você não vai perder o seu tempo com pessoas que desprezam a palavra profética. Elas são tão merecedoras da salvação como qualquer outra. Mas a resposta de cada ser humano nessa terra
é que vai determinar quem fica aqui ou quem vai com Jesus para uma terra renovada. Isso faz toda a diferença, porque essa é uma sentença de consequências eternas. Ele, o Espírito Santo, prepara o coração delas antes mesmo de nós as encontrarmos. Ou seja, o Espírito Santo vai adiante de nós, preparando o terreno para quando lançarmos a semente, ela encontre um bom solo. Ele guia nossas palavras, traz convicção à mente dos pecadores que buscam o perdão e os fortalece para corresponder à sua influência. Essas duas frases que lemos aqui, elas explicam um monte de coisas que a gente não entende. Quando a gente vê uma pessoa que aos olhos humanos não se entregaria de forma nenhuma a Jesus e de repente nós estamos observando essa pessoa já no tanque batismal. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou com essa pessoa independente de nós já termos alcançado com algum convite, com algum estudo bíblico. O Espírito Santo, ele vai preparando o terreno. Da mesma maneira, ele vai preparar o nosso coração, nos dando sabedoria para abordar as diversas pessoas que nos serão apresentadas por ele. Uma de uma forma, outra de outro jeito, para que todas sejam alcançadas pela salvação. Eu quero deixar com você um resumo do ministério do Espírito Santo, para que eu e você não tenhamos dúvida da nossa parte e da parte do Espírito Santo. Veja bem, a nossa parte é informar sobre o plano da salvação. Sim, semear a verdade bíblica sobre a segunda vinda de Jesus a essa terra, a sua volta para buscar os seus santos, os escolhidos. O trabalho do Espírito Santo. O seu objetivo final é levar a Jesus ao maior número de pessoas possível. A sua missão é glorificar a Cristo. Nessa função, ele convence os cristãos de sua responsabilidade, nós que já estamos no rebanho de Jesus Cristo, de testemunhar. Sim, ele vai nos convencer, somente o Espírito Santo. Veja bem, quando você se encontrar testemunhando de Jesus, é porque previamente o Espírito Santo convenceu você dessa atividade religiosa, espiritual, eclesiástica. Defender o nome de Jesus como o único, supremo e pleno Salvador de todo pecador. O ministério do Espírito Santo segue da seguinte forma: ele abre os nossos olhos para que vejamos as possibilidades nas pessoas. Ou seja, esse julgamento tosco, cego, que muitas vezes fazemos e nós elegemos para quem vamos falar de Jesus, isso acaba quando eu e você estamos andando com o Espírito Santo ao nosso lado. Porque ele nos dá a capacidade de vermos como Jesus via e vê o ser humano. Não somente um ser humano envolto de imundícia e de pecado, mas o potencial desse soldado nas fileiras do exército do céu. Segue o seguinte a respeito do ministério do Espírito Santo. Ele atua nos bastidores para criar receptividade à mensagem do Evangelho. Então, olha que dica extraordinária. Eu e você não precisamos temer falar de Jesus. Porque a obra maravilhosa de pavimentar o terreno, de preparar o coração daquele que será evangelizado, é uma das partes do ministério do Espírito Santo. Ele já está fazendo isso. Eu e você apenas precisamos nos dispor a ir e orarmos para que o Espírito Santo nos diga a quem ir. O nosso trabalho será um trabalho extremamente frutífero. Jesus disse que ele convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Eu e você não temos que convencer ninguém disso. Nós temos que apresentar Jesus Cristo como Salvador e a justificação pela fé. Se nós cremos em Jesus, os créditos de Jesus são nos dados porque nós não temos crédito algum diante de Deus e então o Senhor Deus, justo juiz, nos absolverá dos nossos pecados. Eu achei interessante que eu vou ler para você aqui agora, que está na lição de hoje, e que também é ministério do Espírito Santo. Aqui está escrito assim: ele impressiona o coração das pessoas
para gerar um profundo sentimento de alienação de Deus, ou seja, o ser humano, ele começa a perceber que ele está distante de Deus, desligado de Deus, e que isso não é bom. Essa alienação de Deus não é saudável para ninguém. O Espírito Santo faz com que o ser humano desenvolva esse sentimento e mais a necessidade de arrependimento dos seus pecados num começo de caminhada de retorno para próximo do Pai. Ele também convence o mundo da justiça, a justiça de Cristo, não a justiça humana que eu e você conhecemos, corrompida, exercida por homens que não temem a Deus, que são egoístas, que são cobiçosos, gananciosos. Não é essa justiça. Não é a justiça que está aí diante dos nossos olhos, ao redor do planeta, que pode ser comparada sequer com a justiça de Jesus Cristo. A justiça de Jesus Cristo, ela é ímpar. A justiça de Deus, ela é ímpar. Ela nos julga de acordo com as nossas reais escolhas. Ou seja, se você escolhe Jesus Cristo, se você escolhe abandonar o pecado, você não precisa temer, porque você será absolvido em consequência do arrependimento que o Espírito Santo vai gerar e gera no meu e no seu coração. A função dele não é apenas destacar o tamanho da nossa maldade, mas revelar a grande bondade, benignidade, compaixão e amor de Jesus Cristo por nós e ainda nos moldar segundo a sua imagem. Veja que o Espírito Santo, ele tem um ministério extremamente intenso, cheio de atividades diversas, cheio de caminhos para alcançar o ser humano, cheio de formas para abordar o pecador. E nós ainda temos o privilégio de sermos convidados por Deus para, em parceria com o Espírito Santo, fazermos a parte humana no projeto da redenção. Sim, o Senhor Deus poderia mandar um monte de anjos aqui para a Terra. Seres sobrenaturais, embora criaturas, que amam a Deus e são fiéis a Ele de todo jeito, para que essas pessoas pudessem bater na porta de pessoas. Sim, e esses anjos, de alguma maneira, ministram aqui no plano da salvação. Mas o projeto em relação à participação humana é nossa. Essa parte Deus nos deu como privilégio de podermos abrir a nossa boca voluntariamente e falar do que Jesus Cristo fez na nossa vida, do que Ele faz na nossa vida. Veja, nós não somos o ponto central do nosso testemunho. O ponto central do nosso testemunho é dizer e testificar o que Jesus Cristo fez e faz. É isso que vai impressionar as pessoas. Não é um relato onde eu é exaltado. Não, é um relato onde Ele, sempre Ele, é supremo na vida do pecador. Não é isso? Testemunhar é cooperar com o Espírito Santo para glorificar Jesus, talvez agora de forma resumida, pelo que estudamos até aqui. No poder do Espírito Santo e sob sua orientação, testemunhamos do Cristo maravilhoso que transformou a nossa vida. Sim, e quando nós temos essa consciência, nós não vamos ficar quietos, calados. Nós vamos sim atender o apelo, o ímpeto, o impulso do Espírito Santo para falar para qualquer pessoa. E o Espírito Santo irá adiante de nós, preparando o terreno para que a semente seja fértil. Ok, eu vou encerrando por aqui. Foi um prazer ter você hoje conosco. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.